Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Capítulo 146, Retornando. Lumilia e Lin têm uma expressão preocupada em seus rostos enquanto esperavam por Souta fora da cidade Grippin. Não se preocupem com Souta, ele é forte, Brian garantiu que Souta irá voltar. Lumilia e Lin sabiam que Souta era forte e, se não fosse por ele, agora estariam nas mãos de Gregory, mas ainda não podiam deixar de se preocupar com ele. Especialmente depois que sentiram os tremores poderosos da batalha. Sim, Brian está certo. Souta é forte, você já viu, certo? Você só atrapalharia se fosse lá. Alice olhou para eles e disse. Ela concordou com as palavras de Brian. Lumilia, Lin, Brian, Niall e George agora podiam mover seus corpos. Enquanto esperavam por Souta e os outros dois, o estudante que conhecia a magia de cura os curou. O único problema era que Cluster ainda estava inconsciente. Não importa a magia de cura lançada sobre ela, ela não estava acordando. Niall olhou para Lumilia e sentiu que sua amiga de alguma forma mudou, mas ela não sabia dizer o que mudou. Ela lentamente abriu a boca e perguntou, Mila, o que aconteceu com você Souta aqui nesta cidade? A pergunta de Niall atraiu a atenção de todos, especialmente de Lin. Todos eles levantam os ouvidos à espera de sua resposta. Lumilia estava prestes a responder à pergunta de Niall quando um enorme urso saiu do portão da cidade. Todos eles olharam para o enorme urso vermelho. Eles viram uma pessoa deitada nas costas do urso. Eles estavam se perguntando por que um urso saiu do portão da cidade. Yuko! Lumilia e Brian exclamaram ao mesmo tempo. Eles sabiam o nome deste urso de pelo vermelho, sem dúvida. E esse urso era a companheira de Souta. George e Niall e o outro olharam para os dois que conheciam o urso. Mila, você conhece aquele urso? Niall perguntou enquanto apontava o dedo para o urso que caminhava lentamente em direção a eles. Ei! Aquele urso está vindo em nossa direção? É. Aquele é o Souta. Lin disse com uma expressão surpresa ao reconhecer a pessoa deitada nas costas do urso. Souta, que estava nas costas de Yuko, olhou para seus colegas. Ele sorriu e disse, eu finalmente consegui. Estou fora. Deixo tudo com você, Yuko, e ele então fechou os olhos e caiu inconsciente. Souta! Lin gritou enquanto corria em direção a ele com uma expressão preocupada no rosto. Grr. Yuko rosnou para Lin com uma expressão de raiva, parando Lin em seu caminho. Parece que ela iria atacar Lin se ela desse um passo à frente. Pare! Brian deu um passo à frente enquanto agarrava o pulso de Lin. Ele olhou para Lin e balançou a cabeça. Lin olhou para Brian com uma expressão confusa. Ela é Yuko, a besta companheira de Souta, Lumilia explicou enquanto caminhava lentamente em direção a Yuko. Ela deve estar desconfiada com você, Lin, já que é a primeira vez que ela vê você, Lumilia disse a Lin enquanto estendia a mão e acariciava a cabeça de Yuko. Claro, ela seria cautelosa com qualquer um que ela não conhecesse, já que seu mestre está ferido. Ela só quer proteger seu mestre de estranhos, isso é tudo. Alice disse de lado. Lin olhou para Alice e depois para Lumilia. Mila, você quer dizer que não é a primeira vez que ela te vê? Ela perguntou. Claro, Yuko já conhece a representante de classe há 2 meses, Brian foi quem respondeu à pergunta de Lin. Lin, Niall e o outro olharam para Brian como se estivessem pedindo que ele continuasse. Brian olhou para eles e se perguntou por que estavam olhando para ele. Ele abriu a boca e perguntou, vá algo errado? Brian, eles querem que você continue, disse Alice de lado. Ah! Então é assim. Eu entendo agora. Brian exclamou ao entender por que eles estavam olhando para ele. Bem, Souta e eu estávamos fazendo uma missão quando conhecemos a representante de classe. Foi assim que ela conheceu Yuko. Brian deu uma explicação simples para eles entenderem. Eu entendo agora. Nessa missão,
Todos vocês conheceram uma garota chamada Cluster? Já que Cluster não tinha um lugar para ficar, a representante de classe a deixou ficar em sua residência. Essa é a razão pela qual essa garota, Cluster, sabia que a representante da classe não voltou para a casa dela, George disse a eles. Sim, essa é a essência disso. Brian assentiu com as palavras de George. Eu recuperei mana suficiente para lançar um feitiço de cura, então vou curar Solta primeiro, Lumilia disse a eles. Não, você precisa de um descanso, então eu serei aquela que cuidará dele, Jane disse enquanto caminhava para frente com outro membro do grupo Galé. Fique tranquila, Jane conhece alguns feitiços de cura, disse Tidor. As únicas pessoas que poderiam se aproximar de Solta eram aqueles que conheciam Yuko. Do contrário, Yuko mostraria agressividade para qualquer um que ela não conhecesse quando chegarem a uma certa distância. Então essa é a besta companheira de Solta. Uma voz soou fazendo com que o grupo virasse a cabeça. Eles viram Randolph e Eugene saindo do portão da cidade. Randolph e Eugene estavam olhando para o inconsciente Solta enquanto se aproximavam do grupo. Nós pensamos que aquele urso estava levando para sua caverna, Randolph disse com um sorriso travesso no rosto. Já que estamos todos aqui, devemos deixar este lugar. Eugene olhou para todos e sugeriu. Sim, você está certo. Vamos entrar na carruagem. Brianna acenou com a cabeça em suas palavras. Todos empacotaram suas coisas e entraram na carruagem. Eles têm 3 carruagens. A classe de Mago 1B trouxe 2 carruagens aqui na cidade enquanto a outra veio de Tinitidor. Eles imediatamente deixaram a área depois de entrarem nas carruagens. Yuko teve que andar sozinha porque seu corpo era muito grande para caber dentro da carruagem. Jane curou as feridas de Yuko para que ela não tivesse problemas em andar sozinha. Além disso, Solta estava de costas enquanto ela se recusava a se separar dele. Já que Yuko era a companheira fera de Solta, eles não tiraram Solta dela porque sabiam que Yuko não faria mal a Solta. Muita gente os viu sair da cidade, mas ninguém se atreveu a detê-los porque não queriam ser pegos pelos problemas que estavam acontecendo na cidade. Eles sabiam que a escala desse caos não era algo que eles poderiam parar facilmente. 2 famílias nobres estavam envolvidas na confusão que estava acontecendo na cidade. A guarda do portão da cidade não impediu Lumilia e os demais de saírem da cidade por ordem do senhor da cidade. Eles não interfeririam com nenhuma pessoa que estivesse envolvida no problema. Se algum deles interagisse com as pessoas que estavam causando problemas, seria punido. Assim, a batalha na cidade de Griffin terminou. Ursus ergueu a cabeça e olhou para o horizonte. Ele se perguntou o que iria acontecer agora. Ele sentiu que em breve acontecerá um evento que abalará todo o país. Esse sentimento meu, e espero que não esteja certo. Ursus murmurou enquanto balançava a cabeça. Ele se virou e encarou seus subordinados. Ajude os guardas da cidade a limpar os estragos na cidade. Ele ordenou que seus cavaleiros ajudassem a guarda da cidade. Sim, meu senhor. Os cavaleiros disseram em uníssono antes de se virar e partir para completar a tarefa que Ursus lhes deu. Ursus então olhou para seu assistente e disse: Venha comigo, estamos indo para a mansão do senhor da cidade para discutir algumas coisas importantes. Sim, meu senhor. O assistente baixou a cabeça. Barga estava sentado no topo das muralhas da cidade de Griffin, escondendo sua presença para que ninguém pudesse notá-lo. Ele sorriu e olhou para seus alunos que estavam indo em direção à cidade Ladros. Este grupo de alunos é excepcional. Eles estão sujeitos a problemas. Bem, é meu dever como professor protegê-los de qualquer dano. Barga riu enquanto olhava para as carruagens. O poder e o talento de seus alunos eram altos, alguns deles já podiam se igualar aos alunos do 2º ano do Instituto Ladro. Ele então virou a cabeça para olhar para o espaço ao lado dele. Um homem vestindo uma capa preta estava deitado ao lado dele. Este homem era o homem que Solta protegia antes. Ele sequestrou o homem do porão da mansão Asvares. Solta esqueceu a existência desse homem quando as coisas se transformaram em algo que ele não conseguia controlar.
Você tem sorte de ser útil para o próximo passo do meu aluno, disse Barga enquanto olhava para o homem. Ele não sabia que Gregory já estava morto. Ele não tinha ideia de que Anagi se esgueirou aqui na cidade de Gripen e Gregory morreu nas mãos dela. Barga então se levantou e deu um tapinha nas roupas. Eu preciso alcançar meus alunos. Ele sorriu e pegou o homem inconsciente. Sou voz. Em um piscar de olhos, Barga se foi. Ele já saiu da cidade e acompanhou seus alunos até o Instituto Ladro. Capítulo 147 – Recuperação. Nota: e daqui pra frente o autor muda alguns termos como a poção, a escrita melhorou, e bem chegamos no top 10 de views no site, então depois do combo de SBS, vou liberar um de EGP também, e feliz ano novo, hehehehe. 1. Souta abriu lentamente os olhos e descobriu que estava em seu quarto. Ele se sentou e viu Yuko dormindo no chão ao lado de sua cama. Como? E Souta estava prestes a dizer como ela conseguiu entrar no quarto dele quando viu que a porta havia sumido e as paredes de cada lado também tinham sumido. Droga! Ela forçou a entrada no meu quarto. Ele ficou chocado com a visão, mas imediatamente se acalmou. Sério? Yuko, você se preocupa demais. Souta murmurou enquanto sorria gentilmente para ela. Ele então olhou para seu corpo e viu que ele estava coberto de bandagens. Souta estendeu as mãos e sentiu os músculos doerem. Isso é o suficiente, e Souta disse e sabia que ainda conseguia mover o corpo corretamente. Ele agarrou as bandagens do braço esquerdo e rasgou-o. Souta viu que suas feridas não estavam completamente curadas. Ele sabia o motivo. Para curar completamente suas feridas, ele precisava de um feitiço de cura de Tier 3. Ele recebeu seus ferimentos de um feitiço de Tier 3, então a energia deste feitiço estava impedindo o feitiço de Tier inferior de curar os ferimentos que ele recebeu. Além disso, os ferimentos que ele recebeu não vieram apenas do feitiço de Tier 3 de Gregory. O Feron e a energia da espada Vajrasaya contribuíram para danificar seus órgãos internos e reserva de mana. Já é uma sorte que ele conseguia mover seu corpo corretamente. Ele olhou para seu sistema e descobriu que tinha apenas um total de 710 pontos de mana total. Antes de usar o orbe de monstro, ele tinha um total de 910 pontos de mana em sua reserva de mana. Parece que sua reserva de mana sofreu dano ao canalizar o Feron. Que desperdício! Mas ganhei muitos pontos de habilidade com essa missão e é o suficiente para mim. Souta disse enquanto forçou a se levantar. 1. Ele fez uma pausa e ergueu os olhos ao ouvir passos vindos do corredor. Depois de alguns momentos, uma garotinha com longos cabelos verdes apareceu em sua visão. A garota revelou uma expressão de surpresa ao vê-lo. Em seguida, mudou para um sorriso e sem hesitação, ela correu em direção a ele. Irmão Souta. Você está acordado. A garota disse com uma expressão feliz no rosto. Ela correu para evitar o corpo enorme de Yuko antes de chegar na frente de Souta. Cluster, onde eles estão? Souta sorriu para ela e perguntou a ela. Por eles, ele quis dizer Brian e Lumilia. Esses dois são os únicos que estavam cuidando da Cluster. Um dos dois estava aqui com Cluster. Cluster abriu os braços e ela abraçou o corpo de Souta com força, fazendo-o gemer de dor. Ela enterrou o rosto em seu peito. Ai! Souta exclamou enquanto erguia as duas mãos acima da cabeça. Ele apenas rasgou a bandagem em seu braço esquerdo para evitar o contato direto com Cluster. Ele estava preocupado que ela abraçasse seu braço ferido nu. Yuko acordou da comoção. Ela se levantou e abraçou Souta. Ah! Yuko! Souta gritou quando os três caíram na cama. Craque! A cama estalou alto, pois não conseguia suportar o peso deles ao mesmo tempo. Argue! Dói! Souta gritou ao sentir suas feridas se abrindo. Cluster habilmente escapuliu deles. Ela ficou de lado enquanto pulava com um sorriso no rosto. Oba! Yuko e o irmão Souta estão brincando. Eu quero brincar também.
Cluster disse enquanto pulava. Yuko! Pare! Alguém me ajude! Souta gritou por socorro porque não conseguia tirar Yuko de cima dele com sua força atual. Souta gastou muita energia antes de conseguir escapar do abraço assassino de Yuko. Uff! Uff! E Souta estava de joelhos. Ele estava respirando pesadamente enquanto seu suor continuava pingando no chão. Droga! Yuko, eu sei que você está feliz por me ver acordar, mas espero que você se controle mais. Você está me matando. Souta disse com um olhar abatido enquanto olhava para Yuko. Mu. Yuko olhou para ele com os olhos marejados. Parece que ela queria brincar com o Souta. Mais tarde, vamos brincar mais tarde, depois que eu me recuperar, disse Souta. Cluster. Ele então voltou sua atenção para Cluster. O que é, irmão Souta? Cluster olhou para ele enquanto ela inclinava a cabeça para o lado. Onde estão Brian e a representante de classe? Souta perguntou a ela. Nem Lumilia e Brian estavam aqui em sua casa. Irmão Brian e irmã Mila? Cluster fez uma expressão pensativa enquanto ela colocava o dedo indicador nos lábios. Ela então deu um sorriso brilhante e disse: Eles me deixaram aqui para cuidar de você. O que? Souta ficou surpreso ao ouvir sua resposta. Aqueles dois te deixaram aqui em um lugar onde tem um ferido. Droga! Parece que preciso ensinar algumas lições para eles. Ele murmurou enquanto esfregava o queixo. Ele então lembrou que Cluster estava acostumada a ficar sozinha porque Lumilia sempre a deixava sozinha em sua residência. Ok, eu entendo que eles estão no instituto. Souta acenou com a cabeça e ele se lembrou de algo. Oh! O festival cultural está próximo, então a representante de classe tem um monte de coisas que ela precisa fazer. Eu esqueci completamente disso por causa do que aconteceu na cidade Gripping. Irmão Souta. Cluster chamou ele. Souta olhou para ela e se perguntou o que ela iria dizer. Irmã Mila disse que eu poderia ir ao instituto no dia do festival cultural. Cluster disse com uma expressão esperançosa. Oh, certo? O instituto vai deixar forasteiros entrarem. Souta exclamou. Assim como as outras escolas, o instituto não deixou um forasteiro entrar pelo portão. Eles só deixariam pessoas que vão se inscrever no instituto. Sério? Posso realmente ir? Cluster olhou para ele com estrelas nos olhos. Sim, você pode ir quando chegar a hora. Souta acenou com a cabeça. Souta, Brian e Lumilia eram como os guardiões de Cluster, então Cluster sentiu que ela deveria perguntar aos três se ela poderia ir ao festival cultural. NT, guardiões igual responsáveis. Fique aqui e comporte-se bem, disse Souta enquanto olhava para Cluster e Yuko. Depois de ver Cluster acenar com a cabeça, ele desceu as escadas. Souta entrou na sala onde armazenou todas as poções que colecionou desde que veio a este mundo. Ele pegou uma poção de cura intermediária e removeu a tampa. Sem hesitar, Souta bebeu. Souta sentiu uma energia quente percorrendo seu corpo. HU. Ele exalou e sentiu que seu corpo estava ficando mais leve. Mas seus ferimentos ainda não mostraram qualquer evidência de fechamento. Uma poção de nível intermediário não é suficiente, mas eu podia sentir as mudanças em meu corpo. Seu efeito é melhor do que qualquer feitiço de cura de Tier 1. Souta comentou enquanto olhava para outra poção de cura intermediária no meio da sala. Ele tomou um monte de poções de cura intermediária antes de sair da sala. Souta foi ao banheiro e despejou as poções de cura intermediária na banheira. Depois de derramar as poções de cura intermediárias na banheira, Souta tirou suas roupas e as bandagens em seu corpo. Ele então encharcou-se na banheira cheia de poção de cura intermediária. Ah, é bom mergulhar em poções de cura, Souta murmurou com um olhar de satisfação no rosto. O único problema é que é muito caro. Souta olhou para o lado dele e pegou uma poção de cura intermediária. Ele removeu a tampa e bebeu.
Agora mesmo, ele estava mergulhado em uma banheira cheia de poções de cura enquanto bebia poções de cura. Poções são realmente muito sem gosto. Eles deveriam torná-las mais doces. Souta comentou. Ele sentiu que seus ferimentos estavam fechando lentamente. Souta não tinha nada para fazer, então ele olhou para seu sistema e viu alguma notificação. Ah, isso! Parabéns por completar a missão guarda-costas. Você recebeu 10.000 experiência, 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. Então, o grupo Galé já passou o relatório de conclusão para a guilda de aventureiros e Souta acenou com a cabeça em compreensão. Parece que Lumilia usou suas economias para recompensar o grupo Galé. Mas onde está minha recompensa? Eu contribuí muito nessa missão, então deveria ter recebido algumas moedas dela. O Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. O Fufu, achei que você tivesse ajudado por vontade própria sem pensar em dinheiro. Uma voz soou na cabeça de Souta. Quem? Souta perguntou enquanto olhava em volta e não viu a espada Vajrasaya no banheiro. Se ele não estava errado, a espada ainda estava em seu quarto. Você sabe que, depois que comi sua força vital, ficamos conectados um ao outro. Eu posso sentir você e você pode me sentir. A voz brincalhona de Saya ecoou em sua cabeça. O que diabos é isso? Ele se encharcou por cerca de 2 horas antes de se levantar e se enxugar com uma toalha. Algumas de suas feridas se fecharam, mas outras não. Souta descobriu que Lumilia e Brian já estavam aqui em sua casa. 2 outras pessoas vieram junto com Brian e Lumilia. Elas eram Lin e Naio. Capítulo 148, Visita. Lin e Naio vieram com Brian e Lumilia. Eles seguiram os dois para ver se Souta estava bem. Souta, você está bem? Lin correu em sua direção e perguntou com uma expressão preocupada no rosto. Sim, eu praticamente me recuperei graças a todas as poções que usei. Souta acenou com a cabeça para ela. Você tem certeza? Lin perguntou a ele como se ela não estivesse convencida com sua resposta. Lin, como você pode ver, Souta está bem. Se não estivesse, ele ainda estaria deitado na cama. Você se preocupa demais. Naio deu um tapinha no ombro de Lin e disse. Sim, Naio está certa. Você não precisa se preocupar com isso. Souta garantiu a ela. Mas, Lin estava prestes a dizer algo quando Naio deu um tapinha em seu ombro mais uma vez. Souta conhece o corpo dele melhor do que você, disse Naio com um sorriso travesso enquanto olhava para Lin. Não me diga. Você já viu tu? Naio não conseguiu terminar a frase enquanto Lin cobria a boca. Pare. Naio. Eu sei, eu sei. Lin disse enquanto seu rosto estava ficando vermelho. Souta sorriu olhando para elas. Ele então se virou para Brian e perguntou quantos dias se passaram desde a batalha na cidade de Gripen. Ele sabia que viajar da cidade Gripen para a cidade Ladros levaria meio-dia. E quando Souta acordou já se encontrava em sua casa na cidade Ladros. Parece que já se passaram alguns dias desde que ele desmaiou. 2 dias. Brian disse antes de olhar para Lumilia e perguntar a mesma coisa. Ele não tinha certeza se sua resposta estava correta, então olhou para a pessoa que provavelmente sabia a resposta certa. Lumilia suspirou ao ver Brian olhar para ela. Ela realmente não sabia se lutar era tudo o que Brian sabia. Ela então acenou com a cabeça para ele, indicando que Brian estava certo. 2 dias, Souta. Brian sorriu e disse a Souta com uma expressão um tanto orgulhosa. 2 dias, e Souta coçou o queixo e pensou que muita coisa já acontecia no instituto. De repente, a voz de Saya soou em sua cabeça. Por que você não me fez essa pergunta? Eu também sei a resposta, então por quê? Você pode me dizer o motivo? Souta ignorou a voz em sua cabeça e se perguntou o que aconteceu no instituto. Ele ainda não conseguia entender por que Ursus não apareceu naquela hora. Ursus apenas cortou os laços com a filha dele, Lumilia, e nada mais.
Depois de causar tanta comoção, por que ele mesmo não terminou? Ah, não consigo pensar em nenhum motivo, e Souta pensou e balançou a cabeça. Ele então sentiu seu estômago roncar. Estou com fome, e Souta murmurou enquanto acariciava a sua barriga. É natural, já que você não comeu nem um único pedaço de carne nos últimos 2 dias, disse Nail para falar a verdade. Eu vou cozinhar algo para você, Souta, Lin disse enquanto gaguejava. E eu, Lin? Você realmente quer que Souta prove sua refeição caseira? E Nail disse com um sorriso travesso no rosto. Não é isso. Eu cozinharei para todos. As bochechas de Lin coraram enquanto Nail continuava a provocá-la. Ou você sabe cozinhar? Brian perguntou a eles enquanto começava a se interessar pela conversa. Sim, Lin é uma ótima cozinheira. A lancheira da Lin é sempre preparada por ele mesma. E o almoço dela é sempre bom. Nail disse a Brian com uma expressão orgulhosa. Estou sentindo fome só de imaginar. Pare com isso, Nail. Você está me envergonhando na frente do Souta. Lin sussurrou no ouvido de Nail. Vergonha? Você deveria se orgulhar disso, Lin. Nail disse a ela. Ok, vou deixar isso com você, Lin. Estou com fome, qualquer coisa serve. Souta disse de repente enquanto caminhava e se sentava em uma cadeira vazia. Lin ficou atordoada por um momento. Ela colocou a mão no peito e disse, desce sim, deixe comigo. Vou usar todo o meu conhecimento culinário para preparar uma comida que você goste. Seu tom ficou mais alto com a frase. Oh! Alguém ficou animada. Nail riu levemente. Tudo bem, vou esperar também. Vou julgar se a comida que você cozinha é melhor que a do Souta. Brian disse enquanto se sentava em um sofá. Nail balançou sua cabeça e ignorou Brian. Ela ergueu a cabeça e olhou ao redor. Mesmo assim, pensar que você está morando sozinho em uma casa enorme como esta. Sou um aventureiro e estou ganhando muito aceitando missões. Trabalhei duro para ganhar todo o dinheiro que tenho. Souta disse enquanto olhava para sua casa. Ele deixou escapar um som suave e gentil como se exalasse todos os problemas que experimentou em sua vida neste mundo. O quê? Eu também sou um aventureiro, mas por que sua casa é diferente da minha? Brian ficou chocado ao ouvir as palavras de Souta. Isso? Estou pegando missões de nível alto, então não é surpresa que eu ganhe muito mais dinheiro do que você. Souta disse enquanto encolheu os ombros. Na verdade, o dinheiro que ele usou para construir esta casa veio do orbe de monstro que ele vendeu para Jimmy. Droga! A recepcionista não me deixou fazer missões de nível alto. Por quê? Brian praguejou e parecia que estava sofrendo por alguma coisa. Bem, você deve continuar a fazer missão após missão. Se você acha que já experimentou o suficiente, você deve falar com a recepcionista e perguntar a ela sobre a missão de promoção. Souta explicou a Brian sobre o ranking dos aventureiros. Nail ouviu a conversa e olhou para Brian com um olhar surpreso. Ela lentamente abriu a boca e disse, e não me diga que você nem sabia disso, embora seja um aventureiro. Sim, o que há de errado nisso? Brian olhou para ela e perguntou com uma expressão simples. Me desculpe, não deveria ter feito uma pergunta, sou eu, é minha culpa. Nail decidiu desistir, pois não conseguia entender Brian. O porquê? Brian ficou confuso quando viu sua reação. Ele olhou para Souta pedindo uma explicação, mas Souta apenas balançou a cabeça. Não posso evitar. Afinal, é o Brian, e Souta disse com um suspiro e virou a cabeça para o lado. Ele viu que Lumilia estava olhando para Cluster e Yuko. Nail seguiu seu olhar e viu Yuko. Ela se lembrou de como Yuko foi agressiva com as pessoas que se aproximaram de Souta naquele dia. Eu não posso acreditar que você é capaz de domar um monstro. Souta olhou para ela quando ouviu suas palavras. Bem, eu também não acredito. Ele respondeu a ela. Vou te contar um segredo. Brian disse de repente.
Naio olhou para ela com uma expressão curiosa. E qual é esse segredo? Na verdade, Yuko é mais rica do que qualquer um de nós aqui. Brian disse com um olhar presunçoso no rosto. Hã? Até mais do que Mila. Naio disse a ele. Ela não conseguia entender o que ele queria dizer. A representante de classe está falida. Ela não tem mais dinheiro no bolso depois de pagar os aventureiros por ajudá-la. Além disso, ela não tem nenhuma ligação com suas famílias, por isso ela é uma pessoa pobre agora, Brian disse. Suas palavras fizeram com que todos olhassem para ele, incluindo Lumilia. Eles apenas olham para Brian sem dizer nada. Depois de alguns momentos, Souta abriu a boca e disse, Nintendo. Então, essa é a razão pela qual o representante de classe não me recompensou por completar sua missão. Souta balançou a cabeça como se finalmente entendesse um grande mistério. Sinto muito por isso. Vou pagar de volta na próxima vez. Lumilia disse enquanto abaixava a cabeça. Ela não se atreveu a olhar nos olhos de Souta porque estava com vergonha. Souta ajudou e ela não conseguiu nem retribuir tudo o que ele fez por ela. Não se preocupe. Estou apenas brincando. Souta olhou para ela e disse. O que? A voz alta de Brian sacudiu toda a casa. Ele olhou para Lumilia e disse, você não pagou Souta na missão. Como isso é possível? Parece que preciso ter cuidado com o quadro de missões, pois há uma chance de que uma missão da representante de classe esteja nele. Seu idiota! Eu ajudei a representante de classe por pura vontade própria. Eu não disse nada sobre recompensas. Souta olhou para Brian e disse. Naio olhou para Brian com uma expressão inexpressiva e disse, então, qual é o segredo que você vai me contar? Ah, esqueci disso. Brian sorriu ironicamente enquanto coçava a nuca. Diga-me agora. Não demore mais. Naio ficou impaciente. Ok. Na verdade, a casa ao lado da casa de Souta é a casa de Yuko. Brian disse. O que você disse? Naio ficou chocado ao ouvir. Eu disse que Yuko tem sua própria casa grande, Brian disse a ela mais uma vez. Aquela casa grande ali é da Yuko, e Naio disse enquanto apontava o dedo para a enorme casa do lado de fora. Sim, é a casa de Yuko, mas acho que é um depósito, disse Brian. Bem, Yuko não tinha as coisas que queria, então Souta armazenou a maior parte de sua carne e frutas dentro de sua casa. Capítulo 149, Refeição. Souta, Brian, Lumilia, Cluster e Naio estavam sentados ao redor de uma mesa comprida. Eles estavam conversando e rindo. Por favor, espere, vou preparar a mesa, disse Lin enquanto colocava os pratos na frente de seu assento. Ela então voltou para a cozinha para buscar as outras coisas de que precisavam. Naio se levantou e olhou para eles. Ela disse, vou ajudar Lin na preparação. Ok, obrigado. Souta acenou com a cabeça e agradeceu. Eu não posso mais esperar. Tem um cheiro delicioso. Brian disse com uma expressão animada no rosto. Souta olhou para Cluster e percebeu que ela estava quieta. Parece que ela desconfiava de Lin e Naio. Bem, ela sempre era assim na presença de um estranho. A Cluster já confiava em Lin e Naio por causa do que aconteceu na cidade de Gripen. Os dois se machucaram enquanto tentavam ajudar Lumilia, então Cluster tem uma boa impressão deles. É que ela estava perto deles, por isso ela agia como sempre. Para Souta, é apenas uma questão de tempo até que a Cluster se abra para Lin e Naio. Souta sorriu antes de balançar a cabeça, colocando esses pensamentos no fundo da cabeça. Ele olhou para Lumilia e perguntou, representante de classe, posso fazer uma pergunta? Lumilia ergueu a cabeça e olhou para Souta. Ela inclinou a cabeça, pois não sabia o que Souta iria perguntar. Eu só queria perguntar se as notícias sobre a cidade Gripen se espalharam por aqui. Souta explicou a ela calmamente o que ele queria saber. Sim, eu sei sobre isso. Todas as pessoas estão falando sobre você, Souta.
Brian disse de repente em voz alta. É natural, e Solta disse a ele em um tom calmo. Ele sabia que as pessoas envolvidas naquele incidente seriam o assunto da cidade, então não ficou surpreso quando soube disso. Ele olhou para Lumilia como se estivesse dizendo a ela para dizer o que sabe. 1. As notícias sobre a batalha se espalharam rapidamente em apenas um dia, e agora quase todas as pessoas do reino hebreu sabem do incidente da cidade Grippin. Lumilia pacientemente explicou tudo o que sabia para Solta. Solta ouviu com calma enquanto avaliava todas as informações que recebia. Ele soube por ela que depois daquele incidente os guardas da cidade encontraram o corpo sem vida de Gregory em um beco escuro da cidade. Esta notícia o chocou, parece que alguém matou Gregory depois que ele escapou daquela última troca de habilidades. A questão é, quem? Quem se atreveria a matar um patriarca de uma família nobre? Esta notícia chocou a todos, não só a ele. Os guardas da cidade tentaram investigar e não encontraram nada. Os membros da família Vidrato culparam Solta por isso, mas felizmente muitas testemunhas o viram deixando o campo de batalha após a poderosa explosão. O senhor da cidade e Ursus negaram a notícia de que Solta matou Gregory. Ambos forneceram uma explicação e evidências para apoiar seu testemunho. Eles postaram o relatório da autópsia no corpo de Gregory. No relatório, Gregory morreu por causa de uma pequena lâmina que perfurou seu coração, e Solta não tinha esse tipo de arma quando lutou contra Gregory. Além disso, não havia como Solta esconder tal arma com suas roupas naquela época. Muita gente viu que Solta saiu da cidade para saber que tipo de roupa ele estava vestindo. Além disso, suas roupas estavam caindo. Era realmente impossível para ele esconder alguma arma. Essa não é a única coisa. Solta também foi ferido naquela época a ponto de sua besta companheira precisar carregá-lo apenas para sair da cidade. Então, que tal a coisa sobre ele usar ferro em uma luta contra Gregory? O senhor da cidade e Ursus também disseram a verdade sobre isso. Sobre a poção de monstro da Era Antiga. Eles também disseram que alguns dos alunos lutaram contra Gregory antes de Solta e o forçaram a usar um poderoso feitiço de Tier 3. Assim que a notícia se espalhou, o nome do povo que lutou contra Gregory ficou famoso. Principalmente Randolph, que segurou Gregory sozinho. Ao ouvir a notícia da boca de Lumilia, Solta sentiu que algo estava errado. E sobre o fato de que ele usou uma arma de grau escuro contra Gregory? Por que ele não ouviu nada? Solta olhou para o rosto de Lumilia e Brian. Ele olhou para eles com uma expressão séria e perguntou: "Vi a minha espada? Há notícias sobre ela?" Acho que não há nenhuma. Lumilia ponderou por um momento antes de responder a ele. Sim, essa sua espada é verdadeiramente maravilhosa. Eu a vi liberar uma energia poderosa quando você lutou contra aquele homem gordo. Brian disse ao relembrar a batalha daquele dia. Agora que você mencionou, eu também vi, Lumilia disse a ele enquanto olhava para a cintura de Solta tentando olhar para a espada que ele sempre trazia com ele. Mas ela descobriu que sua espada não estava em sua cintura. Brian e Lumilia não sabiam que a espada Vajrasaya era uma arma de grau escuro. Deve ser porque eles nunca tinham visto a ativação de uma arma deste grau antes. Mas aquelas pessoas, e Solta pensou enquanto esfregava o queixo. Ursus e o senhor da cidade não cometeriam um erro pensando que era apenas uma espada comum. Eles devem ter assistido à batalha de uma certa distância. Eles devem ter reconhecido o poder da minha arma, já que até Gregory reconheceu como uma arma de grau nacional. Então, por que aqueles dois? Alguém o está manipulando nos bastidores. A voz de Saya soou em sua mente. Também acho, mas quem iria manipular isso? É a pessoa que matou Gregory secretamente? Solta tem muitas perguntas em sua mente, mas ele sabia que não conseguiria encontrar uma resposta apenas pensando nisso. No momento em que ele saiu de seus pensamentos, ele descobriu que a refeição já estava pronta na sua frente. Ele olhou em volta e viu que Lin, Lumilia e o resto estavam olhando para ele. Ok, obrigado pela comida. Solta sorriu e disse. Ele então pegou a colher e o garfo. Vamos comer.
Todos sorriram com isso e também começaram a comer. Eles comeram alegremente enquanto conversaram. A atmosfera estava clara e ensolarada que fez com que todos colocassem um sorriso no rosto. Niall percebeu que Lynn ficava olhando para Souta. Ela sorriu e olhou para Souta. Ei, Souta. Souta se virou para olhar para ela e inclinou levemente a cabeça. Como está a comida que Lynn cozinhou? Está deliciosa? Niall fez uma pergunta sobre comida. Niall. Lynn ficou surpresa. Ela agarrou a mão de Niall tentando impedi-la, mas Niall não deixou Lynn impedi-la. Diga-me o que pensa sobre isso? Niall perguntou. É delicioso. Melhor do que o que Souta fez. Brian foi quem respondeu à sua pergunta. Não estou pedindo sua opinião. Estou perguntando para o Souta. Niall olhou para Brian e disse em voz alta. Por que tem que ser o Souta? Brian perguntou com uma expressão confusa. Você tem que pensar por si mesmo. Às vezes não é ruim exercitar o cérebro. Niall disse enquanto apontava para a cabeça de Brian. O que você está dizendo? Estou sempre usando meu cérebro na aula, então por que devo usá-lo quando estou relaxando? Brian disse em voz alta. Que diabos? Você realmente é um... E Niall ficou sem palavras quando ouviu o que ele disse. Não era só ela, todos ficaram pasmos quando ouviram Brian. O irmão Brian é um idiota. Claster riu levemente de uma forma fofa. O que? Por quê? Brian olhou para todos. Souta olhou para eles e suspirou. Ele abriu lentamente a boca. Bem, é exatamente como o que o Brian disse. Eu estou feliz que você gostou. Lynn suspirou de alívio enquanto colocava a mão no peito. Viu, eu te disse. Niall olhou para ela e disse com um sorriso. Obrigada, Niall. Lynn agradeceu a sua amiga. Se for por minha amiga. Eu farei isso. Niall disse em um tom sincero. Souta olhou para eles e sorriu. Pare de conversar, vamos terminar nossa comida primeiro. Souta está certo. Brian acenou com a cabeça e ele cavou sua refeição. Depois de alguns minutos, todos terminaram de comer. Isso foi bom. Souta exalou ao dar um tapinha no estômago. Sim, foi bom. Brian concordou com a cabeça enquanto acariciava seu estômago. Lynn se levantou e disse, vou lavar a louça. Souta olhou para ela e balançou a cabeça. Você não precisa. Eu posso fazer isso mais tarde. Não, eu farei isso, Lynn disse a ele enquanto agarrava a borda de sua saia. Souta olhou para ela e suspirou. Ele encolheu os ombros e disse, você é teimosa. Bem, se é isso que você quer, eu não vou impedi-la. Obrigada. Lynn baixou a cabeça e pegou os pratos. Vou te ajudar. Lumilia se levantou e disse. Souta olhou para Lynn e ouviu uma voz em sua cabeça. Você não é tão estúpido para não notar. Tenho certeza que você sabe que aquela garota tem sentimentos por você. Eu sei, disse Souta enquanto olhava para o teto. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet, acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.